Olá, tudo bom? Meu nome é Leandro, sou plantonista de biologia e hoje eu trouxe aqui esse livro de fisiologia humana, tá? Para a gente responder uma questão da lista de gametogênese da professora Bell, ok? Por que eu escolhi trazer esse livro, né? Dando uma explicação de por que isso aqui está aqui, né? Eu escolhi isso porque, primeiro, aquela imagem lá desse exercício, ele tá meio bugado, né? Então, eu acabei, né, dando uma procurada e eu achei basicamente a mesma imagem, inclusive com uma contextualização de onde essa imagem vem, né? Então vamos lá, vamos começar aqui entendendo de onde essa imagem vem, depois a gente passa a entender quais são essas células. Isso aqui é um testículo, tá? Visto meio que por dentro, um esqueminha dele, e o testículo ele é cheio de túbulos, beleza? Esses túbulos eles vão se conectando entre si, até que todos eles se juntam e viram o que a gente chama de ducto deferente, beleza? Coisas que vocês vão ver muito provavelmente na biologia número 3, tá? Mas só usando isso para contextualizar e aproveitando que eu tenho esse recurso desse livro aqui, beleza? Ele pegou, deu um zoom, cortou o tubo ali, cortou o canudinho, que é esse tubo aqui, deu um zoom e a gente tem isso daqui. Esse lumen é a cavidade do canudinho, beleza? E aí ele pegou uma seção disso daqui, tá? Pegou uma partezinha e deu um zoom um pouquinho maior. Essa é a imagem do exercício, né? Basicamente, se a gente pegar só isso daqui, tá? Isso é a imagem do exercício. E aí já facilita a gente a ver quais são essas células, né? Inclusive, até uma mancada desse exercício pedir isso, né? Porque muitas vezes isso não é nem dado direito em sala de aula. Mas vamos lá. O exercício pede para você qual a ploidia, ou, aliás, qual o número de cromossomos, né? Acaba você tendo que saber a ploidia ali das células de 1 a 4, ok? Vamos lá, a célula 1 ela está representada aqui pelos espermatozoides. A célula 2 ela é representada aqui pelas espermátides. Repara que é isso aqui que a gente tem no exercício. Essa célulazinha aqui, ela está igualzinha ao espermatócito primário, beleza? Então a gente tem o espermatócito primário. A célula 4 é aqui a espermatogônia. A célula 5 é essa daqui que está aqui fora, depois a gente fala dela, ela vai servir para a resposta da B e da C. E essa daqui é a célula número 6, que também vai servir para a resposta da B e da C, beleza? Então a gente fala delas depois, tranquilo? Vamos lá então. O que acontece aqui, né? A gente tem o espermatozoide. O espermatozoide é o quê? É N, então a gente escreve aqui. Né? É N. Se ele é N no humano, 23 cromossomos, beleza? Espermátide, a gente tem a célula N também, então 23 cromossomos. Se ele pedisse de 1 a 4, né? Ele só pediu de 1 e 4, mas enfim, a gente explica de todos, não tem problema. O espermatócito primário, o que acontece com ele? Ele é uma célula que ainda não começou a meiose, ele está no primeiro processo ali da meiose, né? Então ela é uma célula ainda 2N aqui, tranquilo? E a espermatogônia é uma célula que faz mitose para gerar outra espermatogônia e para gerar a célula que forma o espermatócito primário. Então a espermatogônia, ela também é 2N, beleza? Então com isso a gente já tem a ploidia das células. Vamos pensar no número de cromossomos. 2N humano é 46. Então eu tenho 46 em 4, 23 em 1. Beleza? Mas aí, né, em espermatozoides é 23, espermátides 23, espermatócitos primários 46 e a espermatogônia 46 também. Se ele estivesse perguntando do espermatócito secundário, aí a gente teria que lembrar que ele é um N, mas os cromossomos ainda estão duplicados. Mas mesmo assim são 23 cromossomos duplicados, beleza? Não são 46. Tranquilo? Sempre bom lembrar disso. Então tá aí a resposta de A. Em A, então, 1 temos 23 cromossomos e 4, temos 46 cromossomos. Beleza? Perdão.
Aqui na B, o que acontece? Né? Então, ele está perguntando quais as funções, basicamente, ali das células 5 e 6. Juro que não é corona. Das células 5 e 6. Só que na C, ele está perguntando quais as funções dos hormônios LH e FSH nas células aqui, né? Onde eles agem, o que acontece. Então, eu vou juntar um pouco essas duas respostas, beleza? Para isso, só terminando de anotar o negócio aqui. Para isso, então, vamos lá. A célula 5 é o que o livro aqui, tá? Esse livro ele é atualizado, então ele chama isso de célula intersticial, que ele fica aqui no interstício, que é meio que a partezinha que recobre ali esse túbulo, beleza? Essa célula intersticial, ela também pode ser chamada de célula de Leydig, beleza? Então, é a célula número 5, é a célula de Leydig. E essa daqui é a célula de Sertoli, beleza? Qual a função dessas células? A função dessas células, elas dependem da secreção ali dos hormônios sexuais, beleza? Então, a gente vai ter o LH e o FSH ajudando essas células a exercer a função, tá bom? Já adianto que ambas as funções têm a ver com a formação de espermatozoides, né? Afinal, se não tivesse, seria muito difícil elas ainda estarem aqui, né? Mas a célula de Leydig, ou célula intersticial, tanto faz, ela é responsável pela produção de testosterona. E ela só consegue produzir testosterona quando a gente tem o LH atuando nessa célula, beleza? Então o LH atua nessa célula, essa célula libera testosterona e, para ser um pouquinho mais específico, a testosterona ela atua na célula de Sertoli, que ajuda a célula de Sertoli a fazer aqui a duplicação da espermatogônia. Mas não tem problema, você pode colocar que a testosterona ela vai direto aqui para as espermatogônias, não tem problema, beleza? A célula de Sertoli, ela já é um pouquinho mais complicada. Mas é complicada por quê? Né? Ela é complicada pelo seguinte motivo. Se o LH atua aqui, o FSH atua nela, beleza? Então a célula de Sertoli ela é o alvo de atuação do FSH no homem, beleza? E com isso, o que acontece? O FSH ele vem aqui para a célula de Sertoli e a célula de Sertoli, a partir dessa, vamos dizer assim, excitação que rola com o FSH, ele começa a produzir alguns hormônios que ficam aqui para as células adjacentes, beleza? As únicas células adjacentes que têm receptores para esse hormônio, elas são aqui, ó, as espermatogônias. Então, a função das células 5 e 6 é ajudar diretamente, aqui é meio que indireto, mas é ajudar diretamente no início aqui da espermatogênese, beleza? Então, com isso, a gente já responde a B e a C numa tacada só, beleza? Então, foi A, foi B e foi C. E aí fica a questão mais difícil, né? Que é a questão D, que ele está perguntando o que acontece, qual a célula afetada por alguém que fez vasectomia e por alguém que está usando anticoncepcional masculino. E aí é um grande problema, né? Porque é o seguinte, a vasectomia, o que ela faz, né? Eu vou aproveitar aqui de novo que eu estou com o meu livro e vamos lá. Vamos vir aqui e olhar esse esquema aqui do sistema reprodutor masculino. Nesse esquema, a gente vê aqui que dos testículos saem os canais ou ductos, aqui no meu livro chama de ductos, beleza? Que são os ductos deferentes, beleza? Deferentes, não diferentes, por favor, não erre isso. A vasectomia não é nada mais, nada menos do que a interrupção desse canal, beleza? Desse ducto. Com essa interrupção, é feito um nozinho aqui embaixo, e aí os espermatozoides eles não conseguem sair dessa região. Se eles não conseguem sair dessa região,
vamos lembrar que a produção do espermatozoide, ela é constante, né? Todos os dias, trilhões de espermatozoides são produzidos dentro do testículo de todos os homens. Então, todos esses túbulozinhos aqui, né, vão ficar cheios desde aqui de cima. E isso vai criar um trânsito ali, vai meio que superlotar de espermatozoides esses lugares. Até certo ponto que o corpo começa a reabsorver, perdão, tinha esquecido a palavra, ele começa a reabsorver os espermatozoides e com isso ele fala, tipo, meu, se eu tô tendo que reabsorver espermatozoide, qual a necessidade de eu produzir mais espermatozoides, né? E aí eu reabsorvo os espermatozoides, não produzo mais e eu cesso a produção de espermatozoides, beleza? Porque com a vasectomia, e aí é sempre bom falar, que nenhum hormônio é alterado, não é alterada a ereção, não é alterado nada, tá? O funcionamento do órgão continua o mesmo de antes da vasectomia. E aí, a única coisa é que depois de um tempo você pode parar de produzir os espermatozoides por causa dessa superlotação, digamos assim, beleza? Então, a vasectomia influencia na célula 1 aqui, que são os espermatozoides, ok? Quando a gente está falando ali do anticoncepcional masculino, o exercício deixa bem claro que ele é o anticoncepcional masculino como os que são usados para o público feminino. Nisso, a gente já tem um quê, né? Porque os anticoncepcionais femininos, o que eles impedem? Eles impedem a maturação do folículo. O folículo ele está meio que aqui no espermatócito primário, no ovócito primário, né, nas mulheres. Só que no homem, ele vai impedir o FSH de fazer a função dele, tá? Se eu impeço meio que o FSH de fazer a função dele, eu bloqueio aqui a divisão das espermatogônias, beleza? Então é por isso que a célula 4, ela é afetada aqui pelos anticoncepcionais masculinos. E aí, do mesmo jeito, eu impeço a formação de espermatozoides. Em um dos meios, eu posso causar a esterilidade por causa da falta de produção de espermatozoides. E no outro método, eu não produzo os espermatozoides desde o início. Aliás, eu falei errado. Ele causa uma esterilidade por causa da não liberação dos espermatozoides. Não aqui, igual o caso 2 ali, que é o dos anticoncepcionais, que não deixam a produção acontecer. Elas bloqueiam essa linha de produção aqui inteira, como se fosse ali no organismo da mulher, beleza? Impedindo a maturação dos óvulos. Eu impeço aqui a maturação a divisão da espermatogônia até chegar no espermatozoide, beleza? Então, essa é a resolução do exercício 4 da lista de gametogênese da professora Bel, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo, né, da explicação. Espero que não tenha atrapalhado usar o livro aqui. E muito obrigado pela atenção e bons estudos!